Só 1% das pessoas que começam no YouTube conhece esses 5 erros que provavelmente você está cometendo sem perceber. E ao invés de fazer com que o YouTube entregue cada vez mais o seu vídeo e o seu canal cresça, provavelmente você está notando que as visualizações estão diminuindo drasticamente ou que simplesmente o seu canal não vai para frente. Eu mesmo, quando eu estava começando no YouTube lá em 2020, sem experiência nenhuma, demorei para entender que um erro que eu cometia muito, e hoje eu vejo muita gente cometendo, que é deixar para pensar na thumbnail e no título só depois que o vídeo já está pronto. A maioria das pessoas coloca muita energia e tempo de trabalho na criação do roteiro e na edição e deixam para fazer a thumb e pensar no título já nos minutos finais, quando o vídeo já está quase para ser postado. Esse erro faz com que um vídeo que é bom e tem muito potencial de visualização acabe não chegando no seu público. E aqui eu não estou falando que você precisa fazer a thumbnail antes para ter tempo de fazer uma miniatura espetacular que se pareça mais uma obra de arte. Eu estou falando de pensar mais na parte estratégica do que artista. A ideia é que antes de escrever a primeira linha do roteiro, na verdade até mesmo antes de definir se avança ou não com a produção do vídeo, você pense na thumbnail e no título. Tem muita história legal por aí que a gente bate o olho e já pensa que daria um bom vídeo, mas olhando de perto nem sempre vai ser possível encontrar algo interessante para colocar na thumb e no título. Eu mesmo já cometi esse erro várias vezes e depois de um tempo eu fui desenvolvendo uma forma de otimizar a escolha dos temas para os vídeos. Eu criei uma planilha para anotar todas as ideias de vídeo que eu ia tendo. Às vezes a ideia vem do nada, às vezes ela surge enquanto eu estou fazendo uma pesquisa para algum roteiro e às vezes ela surge também navegando pelo próprio YouTube. Mas independente de como surgiu, eu coloco a ideia na planilha junto com outras informações, como o link da reportagem ou do vídeo que me fez ter aquela ideia. Todas as ideias ficam lá e cada vez que eu vou definir os próximos vídeos do canal, eu reviso toda a lista e tento já ir pensando no que poderia usar na thumb ou no título que pode fazer o vídeo ter mais views e já coloco essa informação que eu pensei na coluna do lado. Existem alguns elementos que aumentam muito a chance de um vídeo ter sucesso. Por exemplo, se for fazer um vídeo sobre uma empresa, uma thumb que fala sobre algum podre ou algum fracasso dessa empresa tem muito mais possibilidade de ir bem do que uma que fale só sobre os fatos positivos. E isso a gente vai descobrindo e observando outros canais, né? Vendo os vídeos que tiveram melhor desempenho, analisando, encontrando esses elementos. De repente você vê um vídeo sobre um outro assunto, mas que usou algo na thumb que dá para encaixar na sua história, e aí você aproveita. Não é uma cópia, pois se trata de um assunto completamente diferente, porém que tem o mesmo gatilho de curiosidade. E claro, se isso fosse garantido, eu só teria vídeos com mais de 1 milhão de views. Fazendo isso, vai aumentando bastante a taxa de acertos. E aqui eu quero que vocês entendam que eu estou falando de encontrar a ideia que fez funcionar e não copiar a thumb e muito menos o vídeo de outro canal. Esse é um outro erro que eu vejo muita gente cometendo todos os dias aqui no YouTube. Mas antes de falar desse erro, deixa eu me apresentar, já que esse é o primeiro vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Thiago e eu produzo conteúdo para o YouTube desde 2020 e graças a isso eu pude deixar o meu trabalho em 2022 e desde então o YouTube é meu único trabalho. Hoje eu me dedico apenas à produção de conteúdo, principalmente a parte estratégica para crescer canais e transformar eles em uma fonte rentável de ingressos. Nesse período eu já monetizei mais de 20 canais e faturei alguns milhões de reais. E agora eu decidi criar esse canal para compartilhar minha experiência, meus erros e acertos com você que está em busca de transformar o YouTube na sua principal fonte de renda. Então, se você está cometendo alguns dos erros que eu vou falar ao longo do vídeo ou se o seu canal está patinando, não se preocupe, porque a partir de agora o seu canal está a salvo com as dicas do Calvo. Teve uma época aqui no YouTube que a palavra da moda era modelagem. Praticamente todo canal que falava sobre o assunto ensinava isso. Só que o que eles ensinavam era basicamente copiar conteúdos que deram certo em outros canais, só mudando as palavras. E durante um tempo funcionou.
Se você entrasse no YouTube um dia e visse um vídeo que teve um bom desempenho, era só questão de tempo para você entrar novamente e ver vários vídeos exatamente iguais. Geralmente as cópias pegavam menos views que o original, mas ainda assim muitas iam bem. Só que as ferramentas de análise de conteúdo do YouTube estão cada vez mais sofisticadas e a plataforma está cortando o alcance dessas cópias. Isso não quer dizer que todo o seu conteúdo precisa ser original, até porque isso é praticamente impossível. O que eu faço e recomendo é tentar entender o que funcionou em outros vídeos e pensar em algo seu. Vamos supor que você viu um vídeo falando sobre uma banda que se separou por conta de briga entre os integrantes e que foi bem. Você pode procurar outras bandas que passaram pelo mesmo problema e fazer um vídeo sobre elas. Se esse foi o elemento que despertou a curiosidade dos espectadores, com certeza vai fazer o seu vídeo ir bem também. Pode até ser que o interesse era pela banda em si e não pela briga. E se você achar que é isso, faz um vídeo sobre a mesma banda, mas com outra abordagem, dando mais enfoques para outros pontos do que para a briga. Isso, claro, se o seu canal for sobre esse universo, né? Se você tiver um canal de carros ou de futebol, não adianta nada fazer isso. Mas ainda assim, é possível aproveitar a ideia. Vamos pegar o exemplo da briga que fez a banda se separar. Se o seu canal é de futebol, você pode procurar por brigas que racharam elencos. É o mesmo elemento que costuma despertar a curiosidade humana, independente do nicho. Foi só depois que eu entendi isso e que eu comecei a ver as coisas desse jeito que eu comecei a ter resultados aqui no YouTube. E se você quiser aprender mais sobre como eu escolho os temas que eu vou postar nos meus canais, se inscreva aqui no Calvo do YouTube, porque nesse canal eu vou te ensinar a pensar de forma estratégica e não depender de algo que só funciona por um tempo. Aqui você vai aprender a transformar o YouTube em um negócio sólido. O terceiro erro muito comum é querer resultados rápidos. Nos últimos anos, explodiu a quantidade de gurus que falam da monetização de canais em apenas alguns dias. As promessas foram ficando cada vez maiores e tem gente falando até que dá para abandonar a CLT em menos de 15 dias e viver só de YouTube. Em partes, isso é verdade. Existem canais que monetizam em apenas algumas semanas ou até mesmo em dias. Mas o que ninguém fala é que isso só acontece em alguns casos. Às vezes, essas pessoas criam 10 canais e, claro, elas só vão mostrar o que deu certo e esconder os que fracassaram. Mas para quem está começando e não tem tempo para produzir tantos canais, não é assim que funciona. Monetizar um canal no YouTube leva tempo. Só para dar uma ideia, o YouTube começa a pagar depois que o canal acumula 4.000 horas de visualização e 1.000 inscritos. E para conseguir isso, às vezes, leva bastante tempo. Mas aí, como criaram essa ideia de que tudo é muito rápido, tem gente que começa um canal, posta por 1, 2 semanas, e como nesse tempo ela não consegue monetizar, acaba desistindo. O segredo é justamente perseverar e ir aprendendo a cada vídeo e aperfeiçoando. Dessa forma você vai acertar cada vez mais e pode ser que, caso crie um segundo canal no YouTube, consiga monetizar ele muito mais rápido do que o primeiro. A inteligência artificial é algo que está em alta e é inevitável hoje estar nesse mundo digital e não utilizar essa ferramenta, que de fato é fantástica. Mas, novamente, os gurus estão abusando no que eles estão ensinando. Tá cheio de vídeos aqui no YouTube mesmo que mostra prompts para criar roteiros em ferramentas como o Claude, por exemplo. E por mais que esses comandos falem para a IA se comportar como um roteirista experiente, com mais de 30 anos de experiência em roteiros para YouTube, e eu juro que eu já vi esse prompt, tá? Eu já vi canais ensinando isso, e eu não sei como que a IA vai ter a experiência de um roteirista de YouTube com mais de 30 anos trabalhando nisso, se a plataforma não existe a tudo isso, né? Mas assim, deixando de lado esse pequeno detalhe, por mais que o prompt mande escrever igual não sei quem, que se pareça com um texto humanizado ou qualquer outra coisa, a IA, pelo menos por enquanto, ainda não substitui a perspectiva humana. A inteligência artificial, como eu já falei, é uma ótima ferramenta, mas ela deve ser utilizada para aumentar a produtividade. Ela não pode ser utilizada desse jeito, de pedir um roteiro sobre tal coisa e pegar o texto pronto do outro lado. Eu já vi algumas pessoas falando que a inteligência artificial do YouTube consegue detectar roteiros feitos totalmente por IA. E quando encontra,
ela está cortando o alcance. Sendo bem sincero, eu não sei se isso é verdade ou não, mas analisando o resultado de canais que nitidamente fazem tudo com IA, dá para ver que o YouTube está sim punindo esses canais e cortando o alcance. E o abuso da IA acaba levando a um outro erro que é bem comum e também tem a ver com o nosso terceiro erro da lista, que era sobre esperar resultados muito rápidos. Com a chegada das IAs, surgiram programas de automação que fazem praticamente o vídeo inteiro sozinho e dentro de um tempo muito curto. É inegável que isso aumentou demais a produtividade. Se antes dava para fazer um vídeo por dia ou talvez um a cada 2 dias, como era o meu caso, depois da chegada desses programas, muita gente começou a fazer 20, 30 vídeos em apenas um dia. Eu mesmo já tive um mentorado que, quando ele me procurou, ele contou que naquele momento ele fazia o conteúdo de 2 semanas em apenas um dia. Eram mais de 14 vídeos por dia. E se ele me procurou, já dá para saber que não estava funcionando, né? Isso no começo. Pode parecer o melhor negócio do mundo, mas leva a um erro que eu considero muito grave, que é não analisar as métricas e corrigir o que está ruim. Vamos usar aqui o exemplo desse mentorado, que fazia em um dia o conteúdo para 2 semanas. Imagina que no primeiro vídeo ele teve uma boa entrega e que bastante gente clicou para assistir. E aí, vamos imaginar que o começo do vídeo não era tão bom e que a retenção foi baixa. Isso é algo que dá para identificar observando as métricas e corrigir nos próximos vídeos. Mas se ele já tem essa quantidade de vídeos produzidos com o mesmo formato, vai demorar pelo menos 2 semanas para corrigir esse erro. E aí vai ficando cada vez mais difícil recuperar o canal. Por isso é muito importante a cada vídeo analisar as métricas, verificar se o CTR, que é a taxa de cliques, é alta, se a retenção está dentro de um limite aceitável e identificar em qual momento as pessoas estão abandonando o vídeo para entender o porquê. Com isso você já consegue ir corrigindo nos próximos vídeos e ir melhorando o canal pouco a pouco. Tem muita gente que joga a culpa de tudo no algoritmo, mas não se dá o trabalho de interpretar as informações do YouTube Studio e corrigir o erro. E por falar em algoritmo, eu vou colocar um erro de bônus aqui na lista. Eu tinha prometido 5, mas falando de algoritmo eu me lembrei de mais um, que também é muito comum. A gente escuta tanto essa palavra que fica com isso na cabeça e parece que é o mais importante. E aí entra o erro, que é produzir o conteúdo tentando agradar o algoritmo e esquecendo do principal, que são as pessoas que vão assistir o vídeo. Eu nunca vi um canal que não tivesse nenhuma impressão. Impressão é a quantidade de vezes que o YouTube mostra o seu conteúdo. Muito pelo contrário, eu já vi várias vezes o YouTube me mostrando vídeos que tinham 0 views. Se o seu conteúdo chamar a atenção de pelo menos uma pessoa e ela assistir o vídeo inteiro, o YouTube vai começar a entregar para outras pessoas. E aí, o algoritmo vai entender que o seu conteúdo é bom e vai entregar para mais pessoas. Mas se ninguém clicar, ou se clicar e não ficar, não tem chances nenhuma desse vídeo ir bem. Por isso, a regra mais importante para mim é pensar sempre no espectador. Antes de postar um vídeo, eu tento sempre pensar se o conteúdo vai respeitar o tempo de quem assistiu ou se vai fazer aquela pessoa só perder alguns minutos da vida dela. Isso tem dado certo para mim e eu usei esse critério nesse vídeo. Então, eu espero que realmente o meu conteúdo tenha te ajudado a enxergar e a corrigir possíveis erros ou até mesmo evitar eles no futuro. Se esse conteúdo foi relevante para você, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Assim eu vou saber que estou no caminho certo e produzir cada vez mais conteúdos para te ajudar a atingir os seus objetivos no YouTube. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.